Existe uma verdade incômoda que quase ninguém conta. Se você pisasse em qualquer planeta do sistema solar, a morte seria questão de minutos, e, na maioria dos casos, de segundos. Esqueça as cenas de filmes onde astronautas superam qualquer ambiente extremo com bravura. A realidade é outra, muito mais brutal e inesperada. Nossos corpos não suportam as condições severas, e a vida humana se desfaz rapidamente sob pressão, radiação, temperatura ou vácuo. Parece exagero? Então se prepare para descobrir, em detalhes, como cada planeta pode ser ainda mais letal do que você imagina. No final desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a exploração espacial do mesmo jeito, e, de quebra, vai entender exatamente quais são os limites de sobrevivência no universo real. Já aproveita e segue o canal para não perder mais vídeos sobre o cosmos e os mistérios do espaço. Quando a gente pensa em explorar o sistema solar, normalmente a ideia de aventura e descoberta toma conta, né? Mas por trás de toda essa fascinação com outros planetas, existe uma verdade incômoda. Sobreviver fora da Terra é praticamente impossível. Cada planeta reserva um conjunto próprio de ambientes extremos e condições severas que testam, até o limite, a resiliência da vida humana. Não estamos falando apenas de desafios técnicos, mas de ameaças reais, pressão, temperatura, radiação e até o vácuo, capazes de transformar uma missão em questão de vida ou morte em poucos minutos. A questão é simples. A cada novo planeta visitado, o risco de morrer aumenta drasticamente. Em alguns, o calor é insuportável. Em outros, o frio congela até a esperança. Sem contar atmosferas tóxicas, radiação intensa e ausência quase total de pressão. Na exploração espacial, cada erro é uma sentença. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno impõem condições tão extremas que qualquer tentativa de sobrevivência humana se torna quase uma ficção. Ao longo deste vídeo, o objetivo é claro: mostrar, de forma direta e sem rodeios, como a vida humana se comportaria, ou melhor, como deixaria de se comportar, em cada ambiente hostil do sistema solar. Vamos detalhar o que acontece com o corpo humano diante de limites de sobrevivência que desafiam toda a lógica. E, acredite, a realidade é muito mais dura do que qualquer roteiro de ficção científica. Se você pensa que o pior ficou para trás, espere para ver o que vem a seguir. Mercúrio é praticamente um laboratório natural de ambientes extremos, onde qualquer tentativa de adaptação da vida humana seria, no mínimo, um exercício de sobrevivência impossível. Ali, a temperatura no lado voltado para o Sol ultrapassa facilmente os 400 graus, enquanto o lado oposto desce para níveis tão baixos que congelariam qualquer esperança de vida em minutos. O planeta não possui uma atmosfera de verdade, então a radiação solar chega crua, sem nenhuma barreira, o que transforma cada centímetro exposto num alvo fácil para a morte. Em Mercúrio, os limites de sobrevivência são empurrados ao extremo, e o menor descuido se paga caro, com a própria vida. A situação é tão crítica que, de um lado, a radiação e o calor intenso seriam suficientes para causar queimaduras fatais e falência múltipla dos órgãos em pouquíssimo tempo. Do outro lado, onde reina a escuridão, o frio é tão severo que não existe tecnologia capaz de proteger totalmente o corpo humano sem sofrer sérios danos. O vácuo quase absoluto piora o cenário, já que, sem pressão, nossos fluidos corporais começam a evaporar, num processo doloroso e rápido. Morrer em Mercúrio é uma questão de minutos, seja por exposição solar extrema, seja por congelamento brutal. Mesmo com toda a evolução da exploração espacial, Mercúrio permanece um território proibido para a vida humana. As condições severas desse planeta são um lembrete cruel de que nem toda a curiosidade do sistema solar pode ser saciada pessoalmente. Aqui, pressão, temperatura e radiação formam uma combinação letal, deixando claro que, por enquanto, o máximo que podemos fazer é observar de longe. E se você acha que não tem como ficar pior, prepare-se para conhecer Vênus, onde as ameaças vão além do imaginável. Vênus costuma ser chamado de gêmeo maligno da Terra, e não é à toa. A superfície desse planeta é um verdadeiro pesadelo. A pressão atmosférica ali é 92 vezes maior do que a da Terra, equivalente a estar a mais de 900 metros de profundidade no oceano. Em poucos instantes, qualquer ser humano seria esmagado como se estivesse dentro de uma lata. Esse ambiente extremo impõe limites de sobrevivência que deixam claro porque a exploração espacial tripulada em Vênus ainda é só um sonho distante. A pressão, porém, não é o único problema. A atmosfera venusiana é composta majoritariamente por dióxido de carbono e nuvens densas de ácido sulfúrico. Isso significa que, além de ser esmagado, você ainda teria que lidar com uma chuva constante de ácido, capaz de corroer até os equipamentos mais resistentes. Qualquer tentativa de vida humana na superfície seria aniquilada rapidamente, tornando Vênus um dos ambientes mais hostis de todo o sistema solar.
Morrer ali seria inevitável, seja pelo colapso do corpo devido à pressão, seja pela ação corrosiva da atmosfera. Mesmo com todos os avanços na exploração espacial, a ideia de sobreviver em Vênus beira o absurdo. Não existe traje ou cápsula capaz de aguentar por muito tempo tamanha combinação de pressão extrema, temperatura altíssima e atmosfera tóxica. Nesse planeta, a morte chega de várias formas ao mesmo tempo, e a experiência humana seria resumida a alguns segundos de puro terror físico. E se você achou tudo isso assustador, espere até conhecer o que Marte reserva para quem tenta desafiar seus limites. Marte, apesar de ser um dos destinos mais sonhados da exploração espacial, traz um conjunto de armadilhas que a maioria ignora. O planeta até parece convidativo nas fotos, mas basta chegar lá para perceber o quanto o ambiente é extremo. A pressão atmosférica marciana é apenas uma fração da terrestre, tão baixa que o corpo humano simplesmente não consegue funcionar como deveria. Sem proteção adequada, a exposição direta faz com que os fluidos corporais comecem a ferver, um processo silencioso, mas fatal. Além da pressão quase inexistente, Marte ainda apresenta temperaturas negativas constantes e uma atmosfera composta majoritariamente por gás carbônico. Nessas condições severas, a vida humana não teria chance de sobrevivência sem trajes espaciais altamente sofisticados. A combinação de frio intenso, radiação e vácuo transforma o planeta em um cenário onde morrer não só é provável, mas garantido. Explorar Marte é desafiar os próprios limites de sobrevivência, colocando o corpo e a mente à prova em tempo integral. Mesmo sendo o planeta mais próximo do nosso sonho de colonização, Marte lembra o tempo todo quanto a existência humana depende de um delicado equilíbrio de pressão, temperatura e atmosfera. Os riscos vão desde a ebulição dos fluidos até hipóxia e falhas múltiplas nos sistemas biológicos. Se os outros planetas já pareceram ameaçadores, prepare-se, porque as ameaças de radiação e ausência de superfície sólida em Júpiter e Saturno elevam o perigo a um outro patamar. Júpiter e Saturno impressionam pelo tamanho e pelas imagens de suas tempestades colossais, mas, para a vida humana, eles representam o ápice dos ambientes extremos do sistema solar. Ao tentar se aproximar desses gigantes gasosos, o primeiro obstáculo é a radiação, dezenas de vezes maior do que qualquer coisa registrada na Terra. Não há traje espacial, nem escudo protetor, que consiga barrar essa quantidade brutal de radiação ionizante. Em questão de segundos, os efeitos seriam devastadores para qualquer organismo. Além da radiação implacável, existe outro detalhe que muitos esquecem. Júpiter e Saturno não possuem uma superfície sólida onde se possa aterrar. Isso significa que, ao entrar na atmosfera, você seria engolido por nuvens densas de gases tóxicos, enfrentando pressão crescente e temperaturas altíssimas conforme desce. O corpo humano seria literalmente esmagado e desintegrado em camadas cada vez mais hostis, até sumir completamente no vácuo dessas atmosferas caóticas. Mesmo com toda a tecnologia envolvida na exploração espacial, a chance de sobreviver por alguns minutos nesses planetas é nula. O cenário é tão extremo que morrer em Júpiter ou Saturno não é só provável, é inevitável, seja pela radiação, pela pressão absurda ou pelo simples fato de não existir chão firme onde pisar. E se isso já parece desumano, espere para ver como os limites de sobrevivência são desafiados nos confins gelados de Urano e Netuno. Urano e Netuno são conhecidos como os planetas gelados do Sistema Solar, e não é exagero. Qualquer tentativa de vida humana nesses ambientes extremos seria rapidamente frustrada pelo frio intenso. As temperaturas nas atmosferas desses planetas podem chegar a quase menos 220 graus Celsius, um nível que ultrapassa qualquer limite de sobrevivência do nosso organismo. Nesse cenário, a hipotermia se instala em segundos, paralisando funções vitais antes mesmo que se possa reagir. Além do frio absurdo, a pressão atmosférica em certos pontos de Urano e Netuno é capaz de esmagar até estruturas metálicas. O corpo humano, sem proteção, sofreria um colapso imediato, congelando por fora e por dentro, enquanto órgãos e tecidos seriam danificados de forma irreversível. Nem as tecnologias mais avançadas da exploração espacial conseguem resistir por muito tempo nessas condições severas, onde até a luz do Sol chega fraca e distante. A combinação de temperaturas extremas, pressão descomunal e atmosferas compostas por gases tóxicos torna qualquer tentativa de sobreviver nesses planetas praticamente uma sentença de morte. É uma prova concreta de que, mesmo dentro do nosso sistema solar, há ambientes tão hostis que a vida humana jamais conseguiria se adaptar. E se o congelamento e a pressão já parecem extremos, o vácuo do espaço livre reserva um cenário ainda mais impiedoso para quem desafia seus limites. Quando falamos de vácuo, estamos tratando do ambiente mais impiedoso de todo o universo conhecido. No espaço livre, fora da proteção de qualquer planeta, o corpo humano enfrenta condições severas que nenhum equipamento comum consegue simular por completo. O primeiro impacto é a ausência total de pressão,
o que faz com que os fluidos corporais entrem em ebulição quase instantaneamente, gerando danos irreversíveis em segundos. Morrer no vácuo não é só questão de sufocar, é um colapso completo de todos os sistemas do corpo. Além disso, a falta de oxigênio provoca hipóxia, apagando a consciência em poucos instantes. A decompressionamento repentino pode causar desde dores intensas até danos internos graves, impossibilitando qualquer tentativa de resgate. Não existe temperatura constante no espaço. O calor e o frio extremo se alternam dependendo da exposição solar, tornando cada segundo ainda mais letal. A vida humana, fora da Terra, encontra aqui o limite absoluto de sobrevivência. É o ponto onde a exploração espacial revela seu lado mais perigoso e intransigente. No vácuo, morrer é quase imediato e totalmente inevitável sem proteção. O corpo humano, adaptado para a pressão e atmosfera da Terra, simplesmente não foi feito para esse tipo de ambiente extremo. Esse é o último alerta sobre os perigos que espreitam quem se arrisca nos confins do sistema solar. Mas se tudo isso parece pesado, ainda falta entender o porquê dessa busca por explorar o impossível. No fim das contas, fica claro que o universo não faz concessões para a vida humana fora da Terra. Cada planeta do sistema solar é, por si só, um lembrete brutal dos nossos próprios limites de sobrevivência e da fragilidade diante das condições severas do cosmos. O simples ato de imaginar uma caminhada em Mercúrio, uma tentativa de pouso em Vênus ou até mesmo uma aventura pelo vácuo revela o quanto ainda estamos presos à bolha protetora da Terra. Aqui, pressão, temperatura e radiação não são só palavras técnicas, são fronteiras intransponíveis para o nosso corpo. Mas é justamente esse desafio, esse abismo entre sonho e realidade, que faz a exploração espacial tão fascinante. Afinal, entender como morreríamos em cada planeta é também entender onde a vida humana realmente pode florescer, e por que a Terra é tão preciosa. E aí, qual planeta você teria coragem de encarar, sabendo de tudo isso? Ou prefere continuar só na imaginação mesmo? Se curtiu esse vídeo, já deixa seu comentário dizendo qual planeta você acha mais perigoso e compartilha com quem também é apaixonado pelo cosmos. Aproveita para se inscrever, ativar as notificações e garantir que não vai perder nenhum conteúdo novo sobre exploração espacial e os limites da vida no universo.